O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, para a gente refrescar a memória um pouquinho, na festa de São João Batista, a gente aprendeu o que é ser profeta. A palavra profeta significa aquele que fala em nome de, Navi em hebraico. E no caso da Bíblia, o profeta ele sempre fala em nome de Deus. Então o significado primeiro do profeta é isso, é alguém que fala em nome de Deus. E ele tem três características. Ele anuncia o projeto de Deus, ele anuncia a palavra de Deus, ele tem conhecimento do projeto e da palavra de Deus para a vida do seu povo. Segunda característica, ele denuncia tudo aquilo que vai contra o projeto de Deus para o seu povo. Talvez a característica mais marcante do profeta seja essa. Quando a gente percorre lá as páginas dos profetas, lá no Antigo Testamento, a gente vê os profetas brigando com os poderosos, puxando a orelha do povo, chamando o povo na chincha para ver se converte. E quando o povo não dá ouvido para o profeta e acontece calamidade, desgraça na vida do povo, aí vem a terceira característica do profeta. O profeta consola aquele que está sofrendo. Então o profeta é isso. Toda pessoa que anuncia a palavra, denuncia tudo que vai contra a palavra e consola quem sofre, é profeta. Jesus, ele foi profeta? Foi. Ele exerceu a profecia? Exerceu a profecia. Só que tem um probleminha. Santo de casa, como é que é? Santo de casa não faz milagre. Não é assim que o povo diz? Pena que é um ditado errado. Errado. Por que santo de casa não pode fazer milagre? Por que o profeta não pode ser bem acolhido na sua terra? Eu fico assim pensando, sobretudo assim a juventude. Quantas vezes papai e mamãe te disse alguma coisa para você não fazer, você não deu ouvidos àquilo, você não acreditou naquilo, aí de repente uma pessoa diferente, que não é seu parente, que não é um conhecido seu, te disse a mesma coisa que seu pai e sua mãe disse e você se convenceu e viveu. Por quê? De repente, uma pessoa aqui do grupo de oração, uma pessoa aí dos grupos de reflexão, fala alguma coisa, exorta, chama a atenção, puxa a orelha, aí a gente fica de cara amarrada, não aceita sei o quê. Aí padre Fábio de Mello na televisão fala a mesma coisa, padre Robson fala a mesma coisa, aí a gente acredita, nossa, a gente até aplaude, acha bonito. Mas por quê? O padre Robson é o padre Fábio de Mello? Então por que santo de casa não pode fazer milagre? O evangelho de hoje está querendo nos ensinar que os nossos parentes, as pessoas próximas, pessoas que fazem parte da nossa comunidade, são profetas, sim, senhores. Podem e têm o direito de nos ensinar a palavra de Deus, de nos exortar, de nos corrigir naquilo que a gente anda errado. Tem autoridade para isso? Tem sim. E eu diria mais, teriam muito mais autoridade do que padre Fábio de Mello, padre Robson ou Frei Inácio.
Sabe por quê? Porque eles são da sua convivência, eles te conhecem. Tem um evangelho de Mateus que é muito interessante, que até caiu numa quarta-feira e nós lá no estudo bíblico, a gente fez a leitura orante dessa palavra. Jesus falava assim: cuidado com os falsos profetas. E como que a gente vai saber se o camarada é verdadeiro ou falso profeta? É pelos frutos que ele vive, é pela vida dele. Cidade de Bom Sucesso pequenininha, todo mundo sabe da vida de todo mundo, não é? Então todo mundo sabe se a gente está produzindo fruto bom, fruto ruim, fruto azedo, fruto amargo. Agora, alguém sabe da vida do Padre Robson? Alguém sabe da vida do Fábio de Mello? Alguém sabe da vida do Frei Inácio? Suas dificuldades, seus dramas? Então percebe que o fato das pessoas te conhecerem, de serem da tua convivência, na verdade dá mais autoridade para elas te orientarem no bem e te corrigirem naquilo que você é infiel. Mas você pode, mas a pessoa é cheia de incoerência, a pessoa é cheia de... Ela não tem autoridade para falar nada não, porque ela é cheia de dificuldade também na vida dela. Ah é? Vocês viram aí na segunda leitura o Paulo reclamando que tem um espinho na carne? Os estudiosos da Bíblia não chegaram num consenso o que é esse tal desse espinho da carne. Uns falam que é uma doença que Paulo tinha, que não tinha cura, então que através dessa doença ele não ficava orgulhoso. Outros dizem que é um pecado que ele tinha, que ele não conseguia se livrar. Que quantas vezes a gente se acha o santo, o bambambam, o bonitão, né? Aí se acha no direito de julgar e condenar todo mundo. Aí esse pecado na vida de Paulo fazia ele ser o quê? Humilde. Humilde. O profeta, ele não é perfeito, não. O profeta é ser humano, que nem tu. Tem qualidades, tem luzes, mas também tem sombras, tem defeitos, tem pecados. Mas não é pelo fato dele ter pecado que ele não tem autoridade para te exortar a viver o bem. Quando a gente justifica, sujeito não tem autoridade para falar comigo porque ele tem tal e tal pecado, a gente está querendo justificar o nosso pecado pelo pecado do outro. Aí os dois vão para o inferno. A gente precisa então aprender a valorizar o bem das outras pessoas, aquilo que as pessoas próximas, os nossos conhecidos, os nossos parentes, os nossos conterrâneos, têm de bom, têm de referência, e aprender com eles, porque é dessa maneira que eles estão exercendo a profecia na nossa vida. Com certeza está passando aí na cabecinha de vocês um tantão pessoas, conhecidos, que te exortaram, te orientaram, e que tantas vezes você não escutou. Quebrou a cara, fala, por que eu não fui escutar? Estava exercendo a profecia na minha vida, e eu, coração duro, que nem o povo de Nazaré, não escutei, porque eu só quero escutar quem é graduado, quem é padre, quem é... Pois é, Deus pode estar usando de pessoas conhecidas, próximas de você, para curar a sua vida, te orientar no bem, te fazer crescer na graça dele, e você está aí deixando a graça passar com esse coração fechado. Jesus sofreu isso na pele. O povo não acreditou nele porque conhecia que era pai, mãe, os irmãos e as irmãs, sabiam que ele não estudou em faculdade, em escola rabínica nenhuma, falou, quem é esse sujeito? Ao invés de se alegar, nossa, é o filho de José e Maria, olha só quanta coisa bonita que ele está fazendo. A postura deveria ser outra. Então vamos pedir a Jesus essa Eucaristia. A graça de nós não termos esse nosso coração duro, esse nosso coração insensível. Em primeiro lugar, da gente aprender a reconhecer quando os outros, sejam eles quem forem, dos mais simples, dos mais humildes, aos mais conhecidos, quando eles nos exortam, quando eles nos ensinam, que a gente esteja de ouvido aberto para escutar, porque tem autoridade para isso. Deus pode utilizar dele, sim, Senhor. E que a gente tenha esse coração aberto e sensível para acolher os profetas que estão aqui no nosso meio. Os profetas que estão aqui no nosso meio. E quero aproveitar o dia de hoje, comemorando, se não me falha a memória, os 34 anos do grupo Noite Serena de Alcoólicos Anônimos, né? Eu considero, sem querer engrandecer a pessoa, mas o Paulo Sérgio, um grande profeta aqui no meio da nossa comunidade.
Uma pessoa que passou pelo drama da dependência química, hoje vive com a sua sobriedade e é referência para aqueles que querem buscar viver a sua liberdade de novo. É muita hipocrisia nós falar, mas lá bebeu a vida toda, quem é ele agora para dar lição de moral? Tá bom, continua na sua bebida, continua, vai. A hora que a cirrose te pegar, a hora que a sua família for destruída, depois você vai chorar na cama que é lugar quente. Não espere o seu momento de se converter pela dor, mas pelo amor, porque Deus te quer salvar. E tem muita gente boa no meio de vocês, chamando o povo para o bem, chamando as pessoas para viver a palavra, e por isso a gente precisa ter o coração aberto, e não esse coração insensível. Que Deus derrame sua graça sobre nós, que Deus derrame a força e a luz do Espírito Santo sobre nós, para que nós tenhamos essa sensibilidade e perceber esses nossos irmãos presentes no nosso meio, que são verdadeiros profetas, nos orientando no caminho do bem. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora do Bom Sucesso, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora do Bom Sucesso. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora do Bom Sucesso, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, sejam profetas, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Saudai-vos uns aos outros, desejando a paz do Senhor.